Bem, esse capítulo vai tratar da realidade escatológica da morte e sua situação no mundo moderno. A morte ela é sempre um mistério, por isso desperta temor. É uma experiência solitária, individual. Quem se prende muito ao mundo material, aos seus prazeres, nesse gozar da vida, vê nela o fim de tudo, a derrota do ser vivente. Com efeito, a morte tem seus desdobramentos, com a separação da alma e do corpo. Segundo a tradição da igreja, ela entrou no mundo por causa do pecado e será vencida no fim dos tempos. Portanto, a glorificação total do homem ocorre nesse período. Por outro lado, a alma, sendo vista como a forma do corpo, representa o núcleo central da pessoa. Pode ser identificada como uma alma corporal. Assim, de certo modo, a imortalidade da alma exige a ressurreição do corpo. Além disso, entende-se que a alma de um santo, imediatamente após a morte, já se encontra plenamente feliz junto de Deus e anseia em assumir o corpo definitivo, em que será totalmente feliz, ou seja, vai encontrar essa harmonia da integralidade. Numa outra questão a respeito sobre o que ocorre na hora da morte, existem duas posições teológicas de extremidades opostas. Uma frisa a antropologia dualista e a outra a antropologia monista. Na antropologia dualista, a morte é vista como um fenômeno que atinge só o corpo. Algumas filosofias, como a reencarnacionista, apoiam-se nisso. Contudo, a igreja não aceita tal posição porque exclui a comunhão da alma com seu Criador. Na concepção monista, a morte é vista numa perspectiva de situação passageira de um estado para o outro, isto é, de um estado limitado para um ilimitado, onde ocorre a ressurreição da morte. Uma escatologia do tudo já. Hatzig confessa que analisou essa escatologia de perto, mas depois se distanciou dela. Logo, segundo a leitura do capítulo, a gente percebe que essa concepção se apoia em bases racionais primárias e, por outro lado, sua sistematização é estranha à própria tradição da Igreja Católica. Então, fazer uma escatologia que vai contra o magistério e a doutrina da Igreja não é algo bom a se fazer. No mais, tem três posições acerca da morte: o dualismo espiritualista, segundo o monismo e terceiro a unidualidade. E a morte pode ser abordada por três ângulos, ou seja, do ponto de vista biológico, do ponto de vista puramente humano e do ponto de vista teológico espiritual. A morte, na perspectiva como fenômeno natural, entende-se que há uma oposição, mas também entrelaçamento, porque a morte faz parte da vida, ou seja, pertence ao processo integral de cada pessoa. Somente a morte eterna, como condenação, é contrária à vida. De um modo geral, a morte é vivida como se vive a vida. É um processo que o ser vivente tem que passar. A morte biológica também pode ser um descanso para aquele que já sofreu muito, por uma doença, por exemplo. O escritor Vigésio vai dizer que quem tem menos medo da morte é quem menos gozou da vida. Uma frase interessante para a gente refletir. Por outro lado, pode-se colher de vários testemunhos da sabedoria humana que viver sem nunca morrer levaria fatalmente a um tédio. Do ponto de vista racional, ela é sentida como ruptura do nosso interior em relação ao exterior, o mundo existencial. E de fato, em todas as religiões, o homem tem em si algo que sobrevive à morte, revelando essa dimensão espiritual. Platão fala da imortalidade da alma, e no pensamento bíblico a pessoa humana é animada pelo ruá, o sopro do Senhor. O homem, ele não foi feito para a morte, e também ele não quer morrer, não aceita essa realidade. Isso porque o coração humano sempre sonhou com a imortalidade.
Ou seja, é um movimento que tende sempre para a vida. A cultura atual tenta um prolongamento da vida corporal, buscando, de certo modo, uma imortalidade, né? Essa perspectiva biológica. O que, na verdade, é um grande erro, porque a partir da leitura a gente vê que essa imortalidade biológica ela é má. Logo, a verdadeira imortalidade transcende, né? Que seja, é essa alegria contínua, né? Uma vida ressuscitada, que é diferente dessa vinda do corpo material, que é inconstante. E o coração humano, ele sempre deseja algo mais. Por conseguinte, além da experiência da morte no sentido individual, ela também tem uma dimensão social, isto é, né? Comum a todo ser vivo. E pode-se dizer que é um evento também eclesial. O cristão morre, não morre só, né? Ele está ali cercado de sua comunidade, que reza por ele, né? Que ele tem a oportunidade de receber os sacramentos, como a unção dos enfermos. E mesmo depois ali da morte, as orações também são sempre proveitosas, né? Para quem ela é direcionada, né? Também temos essa cultura na nossa igreja, muito importante. A morte, do ponto de vista teológico, tem um sentido novo e superior a partir das virtudes teologais, né? Dessa vivência. Porque, segundo o que ensina a Igreja Católica, apoiando-se nas Escrituras Sagradas, Deus não fez a morte. Ela entrou no mundo pelo pecado. E a morte mais temível é aquela que já foi falada anteriormente aqui, que é a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, que é a pior desgraça, né? O livro do Apocalipse fala que é a segunda morte. E Jesus Cristo vence a morte em si mesmo para libertar o gênero humano de viver nessa escravidão com medo da morte. Entende-se que a partir de Cristo não se entra na vida plena sem passagem pela morte. É necessário para entrar numa vida nova que nos espera. A fé cristã também tende a comparar a morte com um sono. E a vida não é tirada, isso aqui é interessante, a vida não é tirada, mas transformada. O importante é estar na graça, na comunhão com Deus, né? Esse tem que ser o desejo do coração do cristão. Essa é uma atitude fundamental que está na base de todos os santos. O mártir Santo Inácio de Antioquia vai dizer que para mim é mais maravilhoso morrer por Jesus Cristo do que reinar até os confins da terra, né? Veja o desejo que ele tem no seu coração. A morte, então, é um instante supremamente decisivo em que toda a existência é recolhida e recebe uma direção definitiva. Ela constitui um kairos, um momento de graça e de conversão. De certa forma, a morte já permite ali a primeira realização humana, né? Porque a partir dela dá acesso à visão beatífica. A Lumen Gentium vai dizer que as almas que repousam em Cristo não se rompem, mas se fortalecem. Então, é nele, em Cristo e com ele que está esta comunhão total com Deus.